Nós seguimos com liberdade de opinião e vamos a Brasília agora para ouvir as análises, as opiniões do jornalista Alexandre Garcia aqui no Liberdade de Opinião. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. 20 de janeiro cheio de acontecimentos, né? É verdade, sem dúvida alguma, Alexandre. O principal deles é o tema da nossa primeira pauta aqui no Liberdade de Opinião. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixa o cargo daqui a pouquinho. As cerimônias começam às 10 horas, de acordo com o protocolo divulgado pela Casa Branca. E nós estamos acompanhando desde cedinho, em conjunto com a CNN americana. Aí imagens do Capitólio, já 7h23 da manhã em Washington. Agora é que o dia começou a clarear por lá. Já já nós vamos voltar aos Estados Unidos para girar os nossos correspondentes por lá e também para acompanhar a transmissão dos nossos colegas da CNN americana. Mas ontem, Alexandre, Donald Trump divulgou uma mensagem de despedida da Casa Branca. Ele condena a violência dos últimos dias nos Estados Unidos e deseja sorte ao novo governo, sem citar o nome de Joe Biden. We did what we came here to do. And so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Alexandre, como é que você avalia o tom usado pelo presidente Trump nesse discurso, que deve ser o último, a não ser que ele faça um pronunciamento ainda hoje, antes de embarcar para a Flórida? A parte que a gente ouviu aí está protocolarmente perfeita, né? Condenou essa invasão ao Capitólio, desejou prosperidade ao povo americano, paz, segurança, né? Em outro trecho do discurso ele até comete um pleonasmo, porque ele lembra que ele está sendo o primeiro presidente em décadas que não começou novas guerras, né? Aí mostra o espírito belicoso dos Estados Unidos, né? É uma coisa incrível, né? Tanto que hoje, depois da cerimônia, a primeira função oficial do novo presidente será ir ao cemitério de Arlington, né? Vai depositar uma coroa de flores no túmulo do cidadão desconhecido, do soldado desconhecido, na companhia de Barack Obama, de George W. Bush, de Bill Clinton, né? Esse significado do culto aos heróis, que nós não temos aqui, aliás, é uma pena, né? Porque são os heróis, são as grandes figuras da nacionalidade que formam a raiz, a memória, a consciência de uma nação. E os americanos têm muita noção disso, né? Com a história de botar bandeira em cada casa, de prestar honras a quem deu a vida pela pátria, mas, enfim. Você falou aí que ele embarca para a Flórida, né? Não vai embarcar antes porque não pode ficar um vácuo, né? Estados Unidos é uma nação que tem que defender sua segurança nacional. Assim que houver a posse, ele vai embora para a Flórida, lá para a casa de verão dele, né? E agora é interessante o seguinte, que esse é o 46º presidente dos Estados Unidos. Em 46, 4 não passaram a faixa, né, para usar o termo nosso aqui, para o sucessor. E pelos mesmos motivos. Não gostou do processo eleitoral, não gostou do sucessor, né, não quer nem passar a faixa para ele. 4 já, esse é o 4. Dá quase 10%. De presidentes americanos, o que mostra o espírito lá também. Aqui eu não sei se houve mais vezes, eu testemunhei uma delas, né, que foi o presidente Figueiredo, que não passou a faixa para José Sarney, porque achava que tinha que passar a faixa para o doutor Ulisses, segundo a Constituição, né, e saiu literalmente pelos fundos e foi embora, né. Mas, enfim, são questões da transição, e tomara que depois dessa transição o país consiga se pacificar, né? Porque foi o resultado da eleição foi
tumultuado, foi radicalizado, né, culminando com essa invasão ao Capitólio, que eu já disse que é um outro dia da infâmia, né, porque o primeiro foi em 7 de dezembro de 41, lá na invasão, no ataque a Pearl Harbor, né? E foi uma coisa incrível. Eu acho que ninguém no mundo esperava ver uma coisa dessas, né? Assim como a queda do Muro de Berlim surpreendeu, né, lá em novembro de 89. E a outra questãozinha aí também para a gente lembrar, né? Um outro presidente republicano, aliás, são 3 R's, né? Ronald Reagan, republicano, né? Ele ficou 2 vezes no governo, foi reeleito, e ele saiu e deixou um legado, tanto que caiu o Muro de Berlim no mesmo ano em que ele saiu, depois caiu a União Soviética. Ele forçou a União Soviética a um desgaste a ponto de rebentar a corda, né? E rebentou a União das Repúblicas Socialistas, né? As repúblicas soviéticas. Mas Reagan não vai deixar o mesmo legado, ao contrário, vai haver um certo trabalho para pacificar o país. E a gente sabe que é um país que teve uma guerra civil muito sangrenta há mais ou menos 150 anos por aí. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, é claro, já está em Washington para tomar posse daqui a pouco, assume o comando dos Estados Unidos em algumas horas. Há um enorme esquema de segurança montado para garantir a cerimônia, um esquema fortíssimo que sempre existiu. Neste ano foi intensificado por causa da invasão ao Capitólio e o temor de que o mesmo viesse a ser tentado hoje, dia 20 de janeiro. Essa mudança de governo na maior economia do planeta, de Trump para Biden, gera muita expectativa em todas as partes do mundo sobre diversos aspectos diferentes, não é, Alexandre? Como é que você imagina que vai ocorrer esta transição de governo sem Trump, essa passagem de bastão sem Trump agora, né? A cerimônia simbolicamente sem o presidente atual passando o cargo para o futuro. E o que esperar no curto prazo da administração Biden? Algo muito diferente em relação à administração Trump? Em quais sentidos, Alexandre? Olha, a história tem nos mostrado que essa alternância de poder... Gente, tem muita gente aqui no Brasil que não gosta de alternância de poder, né? Que torce por ditaduras por aí. É bom a gente lembrar que hoje estamos num dia de democracia, porque tem alternância de poder. Sai uma cabeça, entra outra, sai uma doutrina, entra outra, sai uma ideia, entra outra, e o país continua estável, porque isso é democracia, né? Tem gente que aplaude loucamente ditaduras, aí dá uma pena enorme. Então estamos assistindo isso. E a história mostra que essa alternância entre democratas e republicanos não altera a política de Estado dos Estados Unidos. Tanto que a gente tem visto aí o democrata começar uma guerra e republicano terminar a guerra, ou vice-versa, né? Marcando por aí que a última instância é uma guerra, né? A coisa mais indesejável é uma guerra. Mas a gente mostra que até no mais indesejável eles se alternam pelo país, né? Não importa se o sujeito é democrata, não importa se é republicano, ele não vai torcer contra o país. Ele não vai querer que o país entre no caos, que seja uma ruína. Não vai. Ele vai sempre vai ter os Estados Unidos em primeiro lugar, né? Depois o interesse do partido ou da doutrina ou da ideologia. Então eu não vejo grandes diferenças. Vai haver sim as filigranas, os detalhes, né? Por exemplo, espera-se hoje que Biden já assine algumas coisas para anular decisões de Trump, né? Mas o país continua Estados Unidos da América, né? América em primeiro lugar. Essa é a grande fala deles, né? América em primeiro lugar. Alexandre,
haverá muita diferença no relacionamento do Brasil com os Estados Unidos a partir da administração Biden? Estava lembrando agora há pouquinho aqui com um dos nossos entrevistados que nós transmitimos aqui na CNN, né, em conjunto com a CNN americana, os debates, todos os debates entre Biden e Trump, e Biden citou nominalmente o Brasil num desses debates, dizendo que poderia punir o país, eventualmente com alguma sanção comercial, caso o Brasil não cuidasse da Amazônia adequadamente. Por outro lado, poderia ajudar a arrecadar dinheiro para a preservação da Amazônia. E da nossa parte aqui, houve manifestações, por exemplo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, dando apoio a Donald Trump nominalmente, o presidente Jair Bolsonaro também dando nominalmente apoio a Donald Trump, depois sustentando aquelas teses de eventuais falhas, fraudes no sistema eleitoral americano. Fica alguma rusga disso para a relação que nós vamos construir a partir de agora com o novo governo americano, ou são águas passadas e vale o dia 20 de janeiro para frente? Eu acho que vão ser águas passadas de campanhas eleitorais, né? Aquelas ameaças que Biden fez, aquela coisa assim de nos considerar pedinte de esmola, vou dar dinheiro para vocês cuidarem da Amazônia, né? Naquele momento a gente sente assim, se sente como Floriano quando os ingleses quiseram entrar na Bahia, vão ser recebidos a bala, né? Mas vai passar, é uma campanha eleitoral, ameaças de campanha eleitoral. Ele viu lá, a assessoria disse assim, olha, da Ibope falar na Amazônia, né, ou da Gallup falar na Amazônia, é uma palavra-chave, etc. Aquela coisa arada que a gente ouve aí pelo mundo. Então, é campanha eleitoral, faz parte da campanha eleitoral. As relações são mais pragmáticas, né? São comerciais, são de investimento, né? Tem uma frase aí do embaixador do Brasil em Washington, Juracy Magalhães, lá nos anos 60, que eu acho que foi mal compreendida. Ele disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Quer dizer, se os Estados Unidos não tiverem uma guerra civil como tiveram, e foi ruim para o Brasil no tempo do Império aqui, né? Recuperarem a paz, né, que foi rompida aí com essa pós-eleição, né, e prosperarem, a prosperidade dos Estados Unidos, quer na Bolsa de Chicago, quer na Bolsa de Nova York, né, isso é bom para o Brasil, né? As relações comerciais aumentam, os investimentos aumentam, enfim. Eu não vejo com pessimismo tanto que a boa relação Trump-Bolsonaro pouco significou para o Brasil, né? E pouco significou para os Estados Unidos também, né? Se a gente for ver os números, é que não teve grandes vantagens, né? Então, não vejo alteração, né? Vai continuar a roda das relações entre países. E aí, no caso, entre países do mesmo continente, que se aproximam por laços que vão além do comércio, né? Tem tratados de amizade, de defesa mútua, tudo isso. Nós tivemos um rompimento no governo Geisel, né? Quando o presidente dos Estados Unidos estava se metendo em questões internas brasileiras, o governo Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. E não aconteceu muita coisa, né? Era presidente, eu não lembro agora, o presidente era um democrata, que depois veio ao Brasil para conversar com o presidente brasileiro. E essas coisas se resolveram, as relações continuarão. Vamos falar um pouquinho sobre vacina, Alexandre. O Instituto Butantan atingiu a capacidade máxima de produção da Coronavac com a matéria-prima que nós temos aqui no Brasil. Para fazer mais doses, e nós precisamos de muitas mais, é necessário que a China autorize a Sinovac, farmacêutica chinesa, a mandar para o Butantan uma nova remessa da matéria-prima, o chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo. O Butantan já foi à embaixada da China em Brasília para tentar acelerar este trâmite. O diretor do Butantan, Dimas Covas, pediu a interferência do presidente Jair Bolsonaro
para acelerar a liberação do insumo que está na China? Se a vacina agora é do Brasil, que o nosso presidente tenha a dignidade de defendê-la e de solicitar, inclusive, apoio do seu Ministério de Relações Exteriores na conversa com o governo da China. É o que nós esperamos. Bom, além do Butantan, a Fiocruz também está esperando a matéria-prima, o IFA, que virá da China para produzir a vacina de Oxford no Rio de Janeiro. Por causa disso, a entrega das vacinas produzidas aqui no Brasil por Biomanguinhos foi adiada de fevereiro para março, que deve atrasar o cronograma de vacinação da população. Alexandre, há perspectiva de que eventuais diferenças políticas entre governo de São Paulo, governo federal, sejam momentaneamente, ao menos, dissolvidas para que a gente trate de buscar a China e entender exatamente o que é que está travando o envio desses insumos para cá e trabalhar diplomaticamente para que isso chegue tanto ao Butantan quanto à Fiocruz? Não acredito que essas relações melhorem depois dessas últimas manifestações aí, principalmente do governador Dória, né? Agora, veja só, o nome China, né, é Zhonghua. É o país do centro do mundo. A China virou o nosso centro. Nós estamos na dependência de um único país, da China, para ter as nossas 2 vacinas já autorizadas. Vejam só, né? Sim, a China depende também da nossa carne, do nosso minério, da nossa soja. Muito bem, né? Mas agora eu pergunto o seguinte, espera aí, mas o governador e o senhor Dimas Covas não estiveram em Wuhan em agosto de 2019, conversando lá sobre vacina, no caso era a vacina do rotavírus, uma pentavalente. E depois inauguraram o escritório de São Paulo em Xangai, ou Shanghai, né, no dia 9 de agosto de 2019. O escritório não conseguiu desembaraçar essa carga. Bom, isso. Porque, de outro lado, olha, os chineses são pragmáticos. Muita gente acha que os chineses são Marx. Não, eles são Confúcio. Confúcio. E o Confúcio é pragmático, né? Então, os chineses mandam uma amostra de 6 milhões de doses. Gostaram? Temos mais aqui, né? Então, bom, agora vamos conversar para a gente mandar as outras doses. Pode ser isso também, né? Não sei. O fato é que isso aí não é só não é diplomacia, isso aí também é comércio, principalmente comércio, né? São interesses comerciais aí, né? Como se sabe, a vacina vale muito, né? Os tais remédios contra os quais muitos falam são baratos, né? Então esses têm que ser eliminados, vamos depender só da vacina para ficar numa dependência só, né? Vejam só, já pulando de país, Colombo, a Índia, né? A Índia dá preferência para os seus vizinhos, né? Está ali o antigo Ceilão, antiga Birmânia, agora é Myanmar, o outro é Sri Lanka, o antigo Paquistão Oriental, eu estou ainda nos nomes da minha geração, né? É todo mundo ali pertinho, Butão, Nepal, né? É todo mundo ali pertinho, tem um inimigo perto também, ou 2, né? Paquistão e a China com problemas com a Índia. Então a Índia atende primeiro aqueles que estão perto, né? Porque não adianta ela não atender a vizinhança se depois for contaminada pela vizinhança. Então ela tem que cuidar da vizinhança. A China também tem a mesma questão, né, de envio de vacina para o Brasil, quando ela tem as prioridades dela, né? A Índia em primeiro lugar, né? Embora o grau de amizade, respeito entre os 2 chefes de Estado, Brasil e Índia, né, também tem essa questão. Então, são questões que a gente tem que pensar qual é o interesse do país remetente, né? E o nosso maior interesse seria
produzirmos aqui, criarmos aqui, né, investirmos aqui em nossa própria vacina, em nossas próprias vacinas, como temos feito. Acho que temos capacidade, né, mas precisamos ter vontade. Né, porque a gente fica muito superficial, né? A gente se pergunta assim, o que é melhor para Manaus? É um hospital ou é um estádio? Né? Aí a gente opta pelo estádio. Então não dá para ficar brincando com essas coisas. Né? Tem que haver responsabilidade. Alexandre, um ótimo dia então, boa quarta-feira e nós voltamos a conversar amanhã no Liberdade de Opinião, combinado? Aproveitem esse 20 de janeiro. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.